Quando ouvi que a Europa quer gastar mais de 800 bilhões de euros essencialmente se militarizando como os Estados Unidos se militarizaram o primeiro pensamento foi bem os Estados Unidos estão se militarizando dessa forma causou muitos problemas não menos importante guerra sem fim fale sobre sua reação a como a Europa respondeu e a OTAN em particular respondeu a essas conversas em andamento entre os Estados Unidos e a Rússia mas também a continuação do conflito em meio a essas conversas que parece ter causado um grande pânico na Europa Ocidental em particular a OTAN e a Europa eu acho que se concebem como parte de ser parte de uma grande orquestra mas o que realmente é o que eu chamaria de uma fantasia orquestral porque ao invés de você sabe digamos que a Alemanha representaria as trombetas e as tubas e que os franceses representariam as cordas e os italianos representariam os instrumentos de sopro os usos clarinetes os britânicos estão batendo os tambores os poloneses estão fazendo os símbolos mas eles podem todos se unir sob um diretor e tocar uma música linda não é isso que nós temos ok o que você tem é o grupo de rap da Grã-Bretanha os franceses estão fazendo blues os italianos estão tentando fazer música clássica os alemães estão fazendo ontem e os poloneses estão você sabe bebendo cerveja e tocando acordeão e eles tentam juntar tudo isso e dizem que eles nem têm a mesma partitura além dos instrumentos serem de péssima qualidade então eles são uma piada eles são uma piada potencialmente malévola violenta mas eles não têm poder de permanência para sustentar operações militares mesmo você sabe quando você começa a aumentar os números o tamanho real do exército alemão 63 mil agora eles começam a contar todos os bands aumentando para tipo você sabe talvez 160 mil mas a realidade é o exército real para a Alemanha 63 mil e eles nem estão devidamente equipados com onde cada soldado tem um rifle funcionando dia a Inglaterra situação semelhante 70 mil inferno você teria que reunir os exércitos alemão e britânico para encher talvez um grande estádio de futebol Alemanha ou na Inglaterra não tenho certeza de quantos assentos o Manchester United tem, são um pouco mais de 100 mil, então você tem esses. Eu os chamarei de momentos de fantasia para cada um desses países sobre os quais eles estão falando. É isso que faremos sem realmente sentar e reconhecer que eles não têm dinheiro na conta bancária e sem o dinheiro, sem as plantas industriais, sem as matérias-primas reais para produzir esses sistemas de armas, eles não vão inventar nada e o que estamos ignorando é que os estoques em cada um desses principais países na Alemanha, França e Reino Unido foram retirados e não estão sendo substituídos. Não há um grande suprimento alinhado pronto para, você sabe, inundar os armazéns vazios. Então, a União Europeia e a OTAN estão tendo que lidar com o fato de que não são mais relevantes, não são mais um ator relevante nos assuntos internacionais, a era da dominação dos colonialistas acabou e nós estamos agora testemunhando o estertor da morte que está saindo da Alemanha, saindo da França, saindo da Inglaterra. Eles não podiam ser caridosos, eles não podiam organizar um funeral de 3 carros se você colocasse 2 carros na fila porque eles estariam discutindo, queremos um veículo elétrico ou um veículo a gasolina, deveria ser tração dianteira, tração traseira, tração nas 4 rodas, deveria ter 2 portas ou 4 portas, você sabe qual cor vai ser, eles nunca vão eles não conseguiram concordar em nada disso, esse é o estado da Europa e da OTAN agora. Eu só quero elogiar meu colega Larry por seu uso de metáforas, eu acho que a orquestra e nenhuma partitura comum falam muito, você sabe que há
Algo realmente irônico que aconteceu aqui. Número 1. A União Soviética desmoronou. Número 2. A União Soviética desmoronou. Desmoronou. Não era uma ameaça para ninguém. Eles não tinham um exército para falar. Putin entrou, tentou fazer um acordo. Nenhum acordo do Ocidente e Putin construiu o exército russo. Qual é a diferença agora? Pela primeira vez na minha vida adulta, os russos são mais fortes em tudo, exceto ICBMs em todos os sentidos, exceto mísseis estratégicos e isso conta muito. Eles têm mísseis hipersônicos arcaicos que podem causar danos incríveis e para os quais não há defesa e eles têm o exército na Europa agora, como Larry esperava, não tem rival agora. Se você quer ter medo dos russos, esta é hora de ter medo deles porque, como eles estão armados até os dentes, eles têm uma experiência de batalha incrível, eles têm esses mísseis balísticos de alcance intermediário contra os quais não há defesa. Bem, ok, tenha medo dos russos, mas perceba que vocês trouxeram isso para vocês, o que um importante oficial russo chamou de PIM que controla a Europa agora, vocês trouxeram isso. Agora, qual é o momento de chegar a Jesus? $800 bilhões, o que isso significa? Vocês vão fazer as pessoas trabalharem até os 80 ou 86 anos, como eu, o que vocês vão fazer pelas redes sociais, o que vocês fazem assim que os europeus perceberem que todo esse negócio sobre uma ameaça da Rússia era um brilho, era loucura, ok, e você meio que diz, bem, agora há uma ameaça da Rússia, mas vamos lidar com isso, ok, não vamos. Ok, aqui vai um fato que aprendi ontem. Pois eles construíram muitos tanques e outras coisas para a Alemanha quando eu nasci. Eles vão construir tanques para a Bundeswehr. Agora, o céu da Volkswagen acaba de anunciar, sim, vamos construir armas. Não vamos construir mais carros. Meu Deus, ok, talvez eles os construam na China ou então eles os construirão em, quero dizer, olá, isso diz muito ou o que, então há um profeta aqui e esse é o complexo militar industrial que explica em grande medida, na minha opinião, porque a mulher que lidera a UE, Lavrov, quando ele está falando com Larry e o juiz disse, Furion, não há negativo alemão para nenhuma palavra feminina alemã para Führer, ou então ele iria. Furion, mas você sabe que não. There's no reasoning with people like her, and she, of course, like all those bureaucrats, are on the take. So it's going to take a while, but it will be sure economics that will wreak havoc on these pygmies. Não há raciocínio com pessoas como ela e ela, claro, como todos aqueles burocratas estão na fita, então vai demorar um pouco, mas certamente será uma economia que causará estrago. Não há raciocínio com pessoas como ela e ela, claro, como todos aqueles burocratas estão na fita, então vai demorar um pouco, mas certamente será uma economia que causará estrago. Não há raciocínio. Realidade chegar, esses 4 caras estarão fora e uma equipe mais sensata vai entrar e relaxar. A Rússia não quer mais dominar a Europa. Eles vão deixar a Europa por conta própria. Tudo o que eles querem é uma fronteira segura e algum respeito por suas preocupações sobre uma nação armada da OTAN bem na fronteira deles. Como você vê isso acontecendo para a Europa? Porque eu certamente vejo um cenário quando ouço Vanderlyn, quando ouço Kellys, quando ouço essas pessoas falando. Eu acredito que eles estão falando sério, eu acredito que eles vão colocar isso em política. Eles vão tentar assumir a responsabilidade por essa invasão e guerra na Rússia e estou curioso sobre quais serão as consequências que você acredita que serão. Bem, eu acho, se você olhasse para isso racionalmente, não há muito que a Europa possa fazer então você sabe, se você assume que os formuladores de políticas são racionais, então tudo ficaria bem, mas como eu mencionei antes, eu não vejo mais muita razão. Eu não vejo um enorme desacoplamento da realidade e eu também a preocupação vai além da Ucrânia, porque o que está sendo sinalizado pelos Estados Unidos é gostaria de girar um pouco de volta para o hemisfério ocidental e para a Ásia e a Europa
Europa está sendo despriorizada, então não só os Estados Unidos estão se retirando da Ucrânia, mas eles gostariam também de reduzir sua presença na Europa, e isso é quase um colapso do status da Europa, porque nos anos 90 nós pensamos que seríamos um dos dois pilares do Ocidente coletivo que iria desfrutar de hegemonia global no mundo, e de repente nós colocamos todos os nossos ovos na cesta americana, e a América tem coisas melhores para fazer e nós nem seremos um polo de poder adequado em um mundo multipolar. Então ao parece haver muito em jogo aqui, e aí com a ausência de pensamento estratégico. Todo mundo está falando em clichês e fazendo isso sim discursos emocionais e envergonhando. Esse é outro problema a propósito, porque na Europa temos todos esses países e, como apontado, muito diferente a maneira como geralmente obtemos uma posição comum é que enquadramos tudo como sendo bom ou ruim. Então sempre que temos integração europeia é ou você é a favor da Europa ou você é contra a Europa. Eles enquadram então ou você é a favor da liberdade ou você é contra a liberdade, ou na Ucrânia ou você se levanta Hitler ou você envia todas as suas armas. Então nós nos pintamos em um canto com essa retórica louca e estamos em um ponto agora onde os líderes políticos realmente não veem nenhuma alternativa, eles estão entrando em pânico. Então é por isso que eu estou dizendo, se fosse apenas razão seria uma coisa, mas não é mais razão. Então eu acho que os europeus poderiam fazer algo tolo se não houvesse nenhum caminho que fosse aceitável. E eu tenha em mente que quando eles estão muito chateados com Trump por querer acabar com a guerra, eles não têm nenhuma alternativa real. A melhor coisa que eles poderiam inventar foi o que Macron sugeriu, que era assim: vamos fazer um cessar-fogo temporário, mas apenas para o você sabe céu do Udo mar, e também nenhum ataque à infraestrutura de energia. Então todas as áreas onde a Rússia domina vamos parar por aí. Vocês ainda podem matar uns aos outros em terra, mas os russos, vocês não têm permissão para ter qualquer apoio aéreo, e o que vai conseguir bem, nós não vamos ceder em qualquer coisa política. Faremos isso por 30 dias e o objetivo disso é que Putin mostre sua boa fé. E é muito estranho termos um Van der Leyen fazendo discursos que você sabe que deveríamos criar tribunais contra Putin. O que é muito estranho, geralmente é a parte perdedora, parte vencedora na guerra que começa a colocar os outros em julgamento. Estamos perdendo em nós, mas quanto mais as coisas mudam no terreno, mais eles se retraem em suas narrativas. É bastante notável e, novamente, se você viu nos últimos anos, agora houve toda essa cúpula da paz, sempre da Holanda à Suíça, desculpe, Dinamarca à Suíça. E é sempre o mesmo formato, é uma cúpula da paz. Eles não convidam os russos, eles não discutem a segurança russa. Em vez disso, da última vez na Suíça, você teve o presidente Duda da Polônia que sugeriu que deveríamos dividir a Rússia em 200 países menores, porque a Rússia é uma prisão, e prisão para uma nação. Ela disse sim, Kakis, o chefe de política externa da UE. Ela também disse que sim, ela realmente não acredita na diplomacia, porque Putin é um criminoso de guerra e ela não fala com criminosos de guerra, o que é uma coisa muito estranha vinda do diplomata-chefe. Ela também disse que seria melhor se a Rússia fosse derrotada para que pudesse ser dividida em muitos estados menores. Então quando os russos dizem que veem isso como uma ameaça existencial, não é tanto paranoia ou sim, ser louco, mas você sabe, citando as pessoas reais do outro lado. Então eu acho que esse é sim, há razões para se preocupar, porque os europeus, sim, eles não parecem querer concordar com nada, e parte da razão é que eles também se afastaram muito da realidade, ou seja, eles ainda estão falando que a Rússia está sofrendo muito mais baixas do que os ucranianos. A travessia das linhas de frente agora parou, eles não estão se movendo. Você pode olhar para a maldição desmoronando, a pior humilhação e derrota, e eles ficam tipo sim, missão cumprida. Eles ainda estão lá, é realmente retirado para a terra da fantasia. Há alguns mentalidade de Baker em andamento. E então você não, eu acho que isso vai ser um desafio para Trump também. Ele tem que controlar os europeus, ele tem que dar a eles algo para fazê-los aceitar a paz também, mas ainda estamos falando sobre a expansão da OTAN e garantias de segurança, e você sabe, a Grã-Bretanha desenvolvendo uma coalizão de dispostos. Esta é provavelmente a frase mais infeliz
Também daqueles de nós que se lembram da guerra do Iraque, quero dizer, nós realmente faremos isso contra a maior potência nuclear do mundo. E sem os americanos, eu não sei, é muito preocupante para mim. A Europa prometeu de bom grado 800 bilhões de dólares ou euros em militarização para essencialmente herdar o conflito na Ucrânia. É assim que Keir Starmer está falando fora da UE, é assim que a UE está falando. Aqui está o que Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, tinha a dizer em relação às futuras relações com a Rússia. Antes de você ser secretário-geral da OTAN, você comandava um país europeu. Você estaria disposto a fazer negócios novamente com a Rússia depois disso? Porque estamos ouvindo relatos de coisas como talvez acordos de gás voltem a entrar em jogo. Bem, quero dizer, eu estou não lá porque antes de tudo você tem que manter a pressão sobre os russos para garantir que eles façam o que for necessário. É por isso que temos as sanções e não sejamos ingênuos sobre os russos, mas a longo prazo a Rússia está lá, quero dizer, a Rússia não irá embora e eu tive muitas negociações com o presidente Putin até 2014 nos meus primeiros 4 anos como primeiro-ministro. Temos muitas negociações e eu acho que é normal se a guerra tivesse parado para a Europa de alguma forma passo a passo e também para os Estados Unidos passo a passo para restaurar as relações normais com os russos, mas nós absolutamente não estamos lá. Ainda temos que manter a pressão sobre eles. Isso soa como um animal muito derrotado e ferido. Aqui o que você acha desse empurrão? Até mesmo o governo Donald Trump diz que a Europa vai ser responsável por sua segurança. Eu ouvi dizer que segurança significa a ameaça russa. É um pouco incerto. Porque só na semana passada nos disseram que Putin é Hitler e a Rússia irá. Assim que terminarem com a Ucrânia, eles vão invadir a Europa e de repente agora, uma semana depois, é bem assim que a guerra acabar. Nós sabemos que a Rússia está lá, nós deveríamos cooperar para que não pareça mais um Hitler. Então é uma mudança estranha, mas é mais ou menos isso que acontece com as narrativas. Elas estão se desintegrando muito, muito rapidamente, e o que é interessante também é que agora que a guerra foi perdida, os Estados Unidos obviamente querem sair disso e Trump adoraria abandonar essa guerra contra os europeus, que eles podem assumir a responsabilidade por isso e os europeus parecem muito felizes em fazer isso porque, você sabe, essa ilusão de que eles podem preencher o lugar dos Estados Unidos, mas isso é um absurdo. Em primeiro lugar, quando os Estados Unidos, os europeus e os ucranianos não conseguiram derrotar a Rússia completamente, a ideia de que eles podem tirar a América da equação e, de alguma forma, agora vai funcionar. E também, depois que o exército ucraniano foi destruído, isso realmente não faz sentido. E eu sei que eles estão falando sobre reconstruir o exército, mas isso é problemático por muitas razões. Todos esses planos que eles têm levariam anos, se não décadas, para realmente desenvolver as capacidades com as quais eles estão sonhando. E, além disso, como Larry apontou antes, os principais recursos que precisamos, os minerais de terras raras, antimônio por exemplo, os chineses têm quase um monopólio completo sobre isso, não apenas a mineração mas o refino, e eles agora colocam restrições sobre isso porque eu acho que está dentro do antimônio. Eu acho que eles produzem apenas cerca de 2/3 da demanda global, então por que eles enviariam para os países que os estão ameaçando? Isso realmente não faz sentido. Então essas são as armas, mas também como eles vão financiar isso. Afinal, quero dizer, nós tivemos agora por muitos anos um muito caro Covid. Nós tivemos caro novo Acordo Verde e isso foi quando os juros as taxas estavam baixas. Agora elas estão altas. É muito difícil pagar essa dívida. De onde exatamente o dinheiro vai vir? Tenha em mente que grande parte da Europa está em profundos problemas econômicos. Agora a Alemanha, que tinha essas indústrias, especialmente as indústrias intensivas em energia muito dependentes da Rússia, viu que as sanções unidas pela destruição da Nord Stream levaram à industrialização da Alemanha, e o que resta de suas indústrias fracas estão sendo agora trazidas com este ato de redução da inflação, onde eles têm subsídios para se mudar. Caso contrário, a China também está vindo atrás disso. Então não há dinheiro, não há armas, não há unidade política também. Sim, os Estados Unidos, os europeus tendem a se desviar em cada direção. Acho que isso já era óbvio. Quando os europeus se encontraram em Paris, eles deveriam mostrar
Unidade, era bem, não preciso entrar em detalhes, mas era tudo menos unidade, então. Você sabe que todos tinham seus próprios interesses, Migran gostaria que tivéssemos uma UE militarizada, então a liderança iria para a França e ele tem sido o tipo de Napoleão que ninguém quer seguir, então esse pode ser um caminho para ele, então você tem os britânicos, que veem seu principal elo com a antiga glória sendo o parceiro júnior da América, eles gostariam de assumir esse papel, mas, novamente, é uma terra de fantasia, eles não têm nada, eles não podem lutar contra os russos. De fato, quando Starmer estava se reunindo com Trump e Trump disse sim, bem, você sabe que os britânicos podem enfrentar os russos. Quero dizer, a sala inteira caiu na gargalhada, é uma piada, então isso não é ótimo, então há problemas enormes e acho que o cerne do problema para os europeus é que eles continuam olhando para isso como se ainda estivéssemos no portão da Rússia, anos em que esta é uma espécie de semana de vitória sobre a Rússia, que é caridade, mas como já foi dito aqui, isso não é dar nada, a Ucrânia e a OTAN perderam a guerra, acabou e você tem dois caminhos a seguir agora. Ou se não houver paz, então haverá um colapso do exército ucraniano e os russos podem fazer o que quiserem ou a OTAN pode intensificar. Mas como Trump alertou, isso significaria a Segunda Guerra Mundial e mesmo se você quisesse intensificar, o que exatamente isso significaria? Não há depósitos de armas escondidos em lugar nenhum, Biden já teria enviado isso, então Mikhail Rubio disse. Já fomos sancionados. E os russos têm muitas vantagens, eles